Olá, boa noite para você. Criança é socorrida após ser agredida com barra de ferro pelo próprio pai. Adolescente acusa homem de 38 anos de idade de tentativa de estupro. Descarte irregular de lixo e mato alto se torna um problema no bairro Alto Marabá. A situação se repete na MGC 354, onde também ocorre o descarte irregular de resíduos. Aumentam casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Gustavo Lima e outros artistas cantam em festa com 500 convidados em meio à pandemia de Covid-19. Membros de associação assistencial pedem ajuda em semáforo. A paz deverão alterar estatutos para movimentar recursos. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje 33 milhões de reais. Você vai conhecer um pouco da rotina dos garis em uma reportagem especial. E os preparativos do América e Atlético para o primeiro duelo da final do Campeonato Mineiro. Sábado, 15 de maio de 2021, o NTV News de hoje está no ar. A gente começa a edição deste sábado mostrando que uma ocorrência de agressão foi registrada na noite dessa sexta-feira pela Polícia Militar no bairro Jardim Aquários, em Patos de Minas. Uma criança foi violentamente agredida e o principal suspeito do crime é o pai. A Polícia Militar está à procura do homem, que teria desferido golpes com uma barra de ferro na cabeça e no braço da criança. Olha, quem suspeitou primeiramente das lesões foram os profissionais de saúde da UPA de Patos de Minas. Esta criança de apenas 5 anos de idade deu entrada com uma lesão na cabeça e um hematoma no braço. Logo depois, o Conselho Tutelar foi chamado e entrou em ação para saber o que teria acontecido. Logo depois, a Polícia Militar também foi acionada. E a história contada aos policiais pela própria criança foi o seguinte: ele teria ficado com o pai biológico, que é usuário de drogas, e em certo momento o pai pediu para que ele fosse dormir. Ele disse que não estava com sono. O pai então até ameaçou dizendo que teria um revólver dentro de casa. A criança ficou assustada e logo depois contou para os policiais que ele pegou uma barra de ferro e o golpeou na cabeça e no braço. As lesões são evidentes, essa criança passou por um exame médico. Só que a polícia foi até a casa do suspeito para fazer a prisão dele. Quando chegou no local, a casa estava com as luzes desligadas e não havia ninguém. Até o momento, a polícia continua com os rastreamentos para localizar o homem e efetuar a prisão do mesmo. A guarda dessa criança pertence à mãe do suspeito, à avó. Mas como ela estava internada, ela não poderia ficar com essa criança de apenas 5 anos. Por isso ela deixou com o filho e deu no que deu. Agora a criança está com uma tia-avó, sob os cuidados dessa tia-avó, e de acordo com o Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, pode entrar com uma ação na Justiça para pedir a guarda dessa criança, inclusive ela ser levada para alguma casa de apoio aqui na cidade, já que tem a suspeita de negligência por parte da avó de deixar a criança com o pai, que não tem condições nenhuma de cuidar dele. O caso agora vai ser analisado pela Justiça. As imagens são do Soneca, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Um homem de 38 anos foi preso hoje suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos em Presidente Olegário. Segundo informações da Polícia Militar, o crime teria acontecido no início da madrugada de hoje. As informações dão conta que o suspeito e a vítima estariam em uma lanchonete e ele teria convidado ela para sair em seu carro. Eles teriam ido até um local afastado, momento então em que esse homem teria forçado a relação sexual. Ainda de acordo com as informações, amigos da vítima teriam ido até a residência do suspeito indignados com esse fato, sendo então recebidos pelo homem com uma arma de fogo. Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e prendeu esse homem, que foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil juntamente com a arma apreendida.
Na delegacia, ele negou ter cometido o estupro e disse que eles apenas saíram para conversar. Já a adolescente foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias, aqui em Patos de Minas. Lixo em meio às ruas. Sim, isso é possível e acontece aqui em Patos de Minas, em um bairro na parte alta da cidade. Moradores entraram em contato com a nossa reportagem para reclamar dessa situação. E nós fomos até o local para conferir. Essa é a bela e querida Patos de Minas, cidade que hoje tem mais de 150 mil habitantes. O aterro sanitário fica do outro lado desse horizonte que você está vendo nas imagens. Aqui nessa parte de cima, no bairro Alto Marabá, a situação é bem complicada, até parece que existe um segundo lixão. As reclamações chegaram através do WhatsApp da NTV, dizendo que as pessoas estavam jogando lixo nas ruas desse loteamento, que é recente aqui no bairro. Vamos acompanhar as imagens feitas pelo cinegrafista Gustavo Brito, porque são muitos materiais que são jogados por aqui. Tem saco, tem garrafa PET, tem resto de mobiliários de casa, telhas, materiais de construção civil, parece que vai tudo jogando aqui. E muitos desses materiais podem acumular então água. Inclusive, o acúmulo de água gera então a proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito da dengue. É muita sujeira, lata de sardinha, você está acompanhando aí. E os moradores, eles não quiseram gravar entrevista, mas disseram, olha, vai lá no bairro, dá uma olhada e cobra do poder público o que está acontecendo, porque realmente não está dando mais para suportar. As pessoas jogam animais mortos. A última denúncia é que jogaram um bezerro morto aqui nesse local. E nas imagens do Gustavo dá para ver que o local há um muro de um condomínio ao lado, né? Aí bem próximo nas imagens. E ao lado aqui, ó, mostra para aqui, Gustavo, ó. Do lado de cá, ele vai dar um giro aqui, vai mostrar para o pessoal de casa, existe a área residencial, bem ali, ó. São casas que já estão sendo construídas aqui nesse local e os próprios moradores que entraram em contato com a nossa reportagem para reclamar dessa situação. Alto Marabá, situação complicada. E a nossa reportagem agora, segundo passo, é entrar em contato com a prefeitura para dizer se o que está sendo feito nesse local, se há algum trabalho de coleta seletiva de lixo, de recolhimento de lixo e saber o que vai ser feito, na verdade, aqui neste bairro. As imagens são do cinegrafista Gustavo Brito. Reportagem Rafael Ribeiro para a tela da NTV. Obrigado, Rafael, e nós aguardamos uma resposta. Olha só, depois do intervalo, Mega Sena sorteia prêmio de 33 milhões de reais e lixo é descartado irregularmente na MGC 354. Bancos e as demais instituições financeiras que aderiram ao Pix, serviço de pagamento instantâneo do Banco Central, passaram a oferecer o Pix Cobrança, semelhante ao boleto bancário. Esse serviço permite o pagamento imediato a empresas e prestadores de serviços por meio do código QR Code. Ainda sobre o Pix, ele completará 6 meses de operação. Até o fim de abril, segundo os dados mais recentes do Banco Central, o Pix tinha movimentado 951 trilhões de reais em 1 trilhão de transações. Até o mês passado, o sistema de pagamentos instantâneo tinha 82 milhões de pessoas físicas e 5 milhões e 400 mil pessoas jurídicas cadastradas. Entre as pessoas físicas, 73% dos cadastros usaram o Pix pelo menos uma vez. Entre as pessoas jurídicas, a adesão chegou a 85%. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje, daqui a pouquinho, por meio do concurso 2372 da Mega Sena, prêmio estimado em 33 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas sorteadas. As apostas puderam ser feitas até às 7 horas da noite, em casas lotéricas, pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo site. Para jogar, foi preciso marcar de 6 a 15 números no volante. A Caixa paga prêmios a partir de 4 acertos. A aposta mínima de 6 números custou R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. No último concurso, na quarta-feira, as dezenas sorteadas foram 4,
15, 30, 36, 39 e 48. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. Será que hoje vai sair um novo milionário? Será? Tem muita gente de dedo cruzado. Mas olha só, enquanto o sorteio não acontece, a gente muda de assunto, porque as margens da MGC 354 continuam sendo ponto de descarte irregular de lixo, meses após meses, sem nenhuma solução. Em agosto do ano passado, nós mostramos o estado das margens da MGC 354, que estavam sendo utilizadas como ponto de descarte irregular de lixo. Na época, dava para perceber a quantidade de materiais de construção, móveis quebrados e outros itens largados no local. Até uma passagem de acesso ao bairro Jardim Europa estava bloqueada, tamanha a quantidade de entulhos. Nós retornamos ao local para mostrar a situação. Apesar de haver placas em alguns pontos sinalizando que é proibido jogar lixo às margens da rodovia, o cenário não é bem esse. Desse lado de cá nós temos o resto de uma televisão quebrada, um carrinho de mão deixado também no local, uma cama velha e mais lá na frente um refrigerador que também foi jogado aqui. Do outro lado também, nós vamos mostrar agora, nós temos um tanque velho que foi descartado aqui e como nós sempre reforçamos no período de chuva, esses tanques, essas garrafas que são deixadas aqui, descartadas, são pontos para o mosquito da dengue e outros animais peçonhentos também. Nós vamos mostrar aqui agora que tem restos de cerâmicas, tijolos quebrados, ou seja, as pessoas chegam e descartam o que tiver para descartar nesses pontos aqui da rodovia. Vale ressaltar também que nós estamos bem próximos a um bairro novo da cidade, o que demonstra que as pessoas elas fazem as construções, sobra material e o que é deixado de lado vem para ser descartado aqui. Neste outro ponto, o cenário não é muito diferente. Também há sofás velhos, materiais de construção, caixas de papelão e até uma poltrona velha. O preocupante é a quantidade de materiais que demoram a se decompor, como o vidro e o plástico. Mas o fato não parece ser importante para quem toma essa atitude. E quem sofre com as consequências são os moradores da região. É preciso conscientização, né? A seguir, aqui no NTV News, nós vamos mostrar que voluntários de associação assistencial pedem ajuda em semáforo em Patos de Minas. E gestante e mãe de 2 filhos faz apelo e pede ajuda para comprar alimentos. Membros de uma associação de Patos de Minas não estão conseguindo dar conta da grande demanda de pessoas que não têm nada para comer em casa. Hoje o projeto Dormir Sem Fome ajuda cerca de 360 famílias que estão em pobreza extrema. O pedido dos voluntários era bem simples. Se você não conseguir comprar uma rifa, poderia apenas doar qualquer quantia em dinheiro para a instituição? De pouco a pouco, a pochete da presidente do projeto Dormir Sem Fome ia enchendo. Quando não era dinheiro, era cesta básica. Afinal, em tempos de fome, tudo que vier será de bom grado. Os voluntários tinham apenas 60 segundos para fazer o pedido e se arriscavam em meio aos corredores de carros e motos. A gente está tentando vender rifa e arrecadar dinheiro para conseguir comprar mais cesta básica, mais alimento para quem está precisando, para as famílias cadastradas no projeto. A gente está ajudando as pessoas necessitadas, as famílias que estão em vulnerabilidade. E essas pessoas precisam, assim como se fosse às vezes alguém da sua família, ela ia estar precisando ali. Eu acho que no mundo que nós vivemos hoje em dia falta muita empatia. E esse aqui é uma demonstração de que a gente tem que ter empatia para ajudar os próximos, se colocar no lugar do outro. Muitos doavam o pouco que tinham de coração aberto. Aí faz sim, né? O pessoal sofre aí para ajudar as crianças, passando fome, né? Acho bom ajudar quem precisa mesmo. Fome de alguém. Com certeza. Eu acho um projeto super válido, inclusive nós já acabamos de ajudar.
A líder do projeto explica que pedir dinheiro no semáforo foi necessário porque o número de pessoas passando fome na pandemia quase que quadruplicou. A instituição não está conseguindo dar conta da demanda de pedidos de ajuda sozinha. Esse mês nós já entregamos 120 cestas, mas dessas 120 ainda falta 242 famílias que estão em estado de vulnerabilidade mesmo, que estão necessitando de alimentação. São mães que não têm onde deixar os filhos para trabalhar. Então, assim, a nossa situação hoje é essa aqui, é vir para a rua para estar pedindo à sociedade, para estar pedindo os amigos que abracem o projeto. O projeto está dando conta de levar alimentação nas casas. Ainda segundo a Lucélia, o problema social nesta pandemia não é somente a de falta de alimento, vai muito além. A gente está com famílias aí precisando de cirurgia, nós estamos dando assistência de tudo, nós estamos doando móveis, alimentação, medicamento que não estão conseguindo na farmácia, eles vão na associação, a gente faz campanha, a gente pede, a gente solicita, a gente está tentando ajudar as famílias da forma que a gente consegue. Com muita vontade de ajudar, a associação faz um apelo à comunidade. As nossas 362 famílias, o mês passado a gente conseguiu atender todas. E esse mês eu tenho muita fé que a gente vai conseguir atender todas novamente. Agora você vai conhecer uma família que enfrenta dificuldades. É uma mãe de 2 crianças que também está grávida de 6 meses. Ela e os filhos têm passado necessidades. Mesmo sem o fogão em casa para cozinhar o alimento, pelo menos hoje, a Cibele tem a certeza de que tem algo em casa. Mãe de 2 crianças de 1 e 2 anos e grávida de 6 meses, Cibele vive em uma situação de miséria extrema, em um barraco de fundo que tem apenas 2 cômodos. Para piorar ainda mais, Cibele agora vai ter que dormir na cerâmica fria. Isso porque o único objeto da casa, que é esse colchão, vai ter que ser devolvido ao dono. Sobrevivendo de ajuda da associação, porque como vocês podem ver, eu não tenho nada dentro de casa. Para comer na casa dos outros, para tomar banho, porque aqui o banheiro está sem água. Tem água, tem, só que está gelado, sem chuveiro, lavo roupa na casa dos outros. Minha dormida é assim, ó, com os meus meninos. E até hoje eu tenho que entregar esse colchão para a mulher, porque ela é dona de kitnet e precisa. E estou morando aqui de favor até segunda-feira, que se eu não tiver o dinheiro, ela me despejar. Estou sem nada, minha casa está vazia. São eu, eles e mais um que está na barriga. Não tem ninguém aqui, minha única família é só minha irmã. Jovem, com apenas 24 anos, Cibele tem que conviver vendo os filhos passarem fome. A cada pergunta que fazemos, a resposta surpreende ainda mais. É muito, muito triste, porque eu não tenho ninguém para contar. O meu ex-marido não me ajuda em nada. Deixou tudo comigo, largou tudo e foi embora, deixou a gente desse jeito. Só minha irmã. E ela tem filho, para ela também fica difícil me ajudar bastante. Não tem como, sem comida, sem gás para fazer, sem bujão, sem fogão. Tem que comer na casa dos outros. E quando... Assistência médica? Sem assistência médica nenhuma. Do dia que eu cheguei aqui, não tenho. Fui no postinho, o postinho disse que eu tinha que esperar 15 dias, porque eu estava tendo mais Covid, dengue, e que eu tinha que esperar. Estou de 6 meses, eu não tenho nem um ultrassom, nada. Só uma consulta no meu cartão e mais nada. Me sinto desprezada. A Cibele é uma das 360 famílias que recebem o apoio do projeto Dormir Sem Fome. Lucélia critica a prefeitura e pede ajuda da população. A irmã dela já é família da associação, que então a irmã dela me procurou o mês passado e falou comigo: minha irmã está aqui, está desamparada, precisa de médico, precisa de alimentos, que eu não estou dando conta, eu só tenho o que você trouxe. Eu consegui o berço, consegui colchão, mas eu não tenho como trazer. Tem um fogão lá na associação, mas a gente não tem dinheiro para pagar, que eu já estou tentando arrecadar o dinheiro do aluguel para ela. Alimentação, esses meninos estão sem leite, eles estão assim, o que a associação tem, a gente dá assistência para as famílias, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de ajuda. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas, cerca de 3.000 famílias do município vivem hoje com uma renda mensal abaixo de R$100. Como Cibele não tem nenhum benefício do governo, a líder da associação tenta uma alternativa para ajudar a família. Foi relatado que as pessoas de Patos têm o Bolsa Família, que o CRAS está ajudando. Mas está ajudando como? Será que somente as famílias da associação que não são assistidas? Porque as nossas famílias não estão sendo assistidas. Isso aqui é a realidade que eu vivo no dia a dia.
A família e a associação fazem um apelo. O alimento que eu trouxe é muito pouco, é o básico. Então, assim, ela está grávida, a gente precisa de uma consulta para ela. A gente tem um enxoval do neném, mas ela precisa de uma consulta. É o mínimo que um ser humano necessita, é o emergencial da vida dela. A associação fica na Rua Maranhão, número 394. O que você puder estar levando. Nossas famílias estão dormindo no chão, nossas famílias não têm coberta, nossas famílias não têm alimento. Tudo que você levar, eu tenho uma família para ser destinada. Eu preciso de ajuda de vocês, porque vocês que estão fazendo pelas famílias. Porque como que eu vou fazer sem a ajuda de vocês? Eu fiz Bolsa Família do meu menino, ele estava com 3 meses, esse mais velho. Até hoje eu estou esperando, não saiu. Ligo lá e diz que eu não fui aceita, eu não tenho nenhuma renda, nada. Toda ajuda é bem-vinda. Reforçando então, quem puder ajudar, a associação fica na Rua Maranhão 394. Agora a gente muda de assunto porque mesmo depois de 133 anos do fim da escravidão no Brasil completados esta semana, apesar da liberdade, a luta por direitos e uma vida digna continua até hoje. Isso porque a realidade enfrentada pela população negra no país ainda enfrentam violência, desemprego e racismo. Melanina latente na pele. Uma característica física que nada diz sobre quem a pessoa é. Mas essa cor ainda é alvo de violências, mesmo passados mais de 130 anos de quebra das correntes. Está lá no primeiro artigo da lei assinada por Princesa Isabel. Está extinta a escravidão no país. A lei contém apenas 2 artigos que libertaram os escravos, mas não garantiram a inclusão deles na sociedade. A fatura do descaso, no século XXI, é a concentração dessa população nas localidades mais vulneráveis e perigosas. De acordo com o Atlas da Violência, para cada indivíduo não negro assassinado em 2018, quase o triplo de negros foram mortos. A violência física, os homicídios, os latrocínios, as outras manifestações de violência, elas foram se consolidando ao longo do tempo. Nas últimas 3 décadas, o fenômeno se agravou muito em função da própria consolidação do tráfico de drogas nas periferias, recrutando muitos jovens das periferias, muitos jovens negros para participarem do tráfico. Se não são mortos, são parados pela polícia. Uma pesquisa da Central Única de Favelas mostra que pelo menos 50% da população negra tem relatos de abordagem policial. Os negros ficaram incrustados nas camadas mais baixas, uma posição subalterna. Então, isso acabou consolidando estereótipos na cultura brasileira, no senso comum brasileiro, em relação ao negro, na relação entre negro, pobreza e criminalidade. Esses elementos acabaram se consolidando na consciência coletiva, principalmente nas camadas mais favorecidas, e na ação do Estado, na ação da polícia. De modo que esses estereótipos eles acabam conformando a atuação policial no dia a dia, na definição de quem deve ou não merecer uma vigilância prioritária. Da violência física para a violência com as palavras. Este carro foi maculado com um xingamento racista. O ataque aconteceu no fim do mês passado, mas para a vítima não existe tempo que apague a decepção. Quando eu vi, eu na hora eu me desesperei, porque realmente é uma sensação de dor. Uma sensação de dor, de impotência. Do porquê que acontece isso com você. As investigações estão a cargo da Polícia Civil, que abriu o inquérito e ainda não chegou à autoria do ataque. Em Teófilo Otoni, cidade de Lucas, o caso tomou repercussão tão grande que ele pensa até em se mudar. Coloquei inclusive o carro que foi pinchado à venda para mim poder estar indo embora do país, porque infelizmente no Brasil não se encontra justiça mais hoje. Tudo se torna muito difícil. Sejam impressas ou não, as palavras machucam da mesma forma. Torcedores foram denunciados pelo Ministério Público como suspeitos de xingar de macaco um segurança que trabalhava no Mineirão em novembro de 2019. Na última semana, a Justiça Mineira extinguiu o processo, alegando que o episódio se tratava de injúria e não de racismo, como o Ministério Público havia relatado. O sistema de justiça como um todo, que vai desde o policial que recebe a denúncia, muitas vezes o próprio Ministério Público, que felizmente não é esse o caso, e muitas vezes o judiciário falham nesse sentido. Se tivesse havido
ao longo das décadas e dos séculos que os negros e negras vivemos aqui, né? Respostas consistentes, a gente não, né? A gente veria cada vez menos casos como esse, mas não, a gente está vendo muitos casos como esse repetindo. A violência dói no corpo, a violência dói na alma. E essa mesma violência se manifesta de várias outras formas para a população que tem traços afro. Inclusive na pior tragédia sanitária da nossa geração, a pandemia de Covid-19. Mais uma vez, as maiores vítimas são os negros. É o IBGE que diz isso. De cada 10 pessoas que manifestam 2 ou mais sintomas, 7 são pretas ou pardas. A taxa de mortalidade no nosso país chegou a 157 mortes para cada 100 mil habitantes. Entre a população negra, esse número é ainda pior. Chega a 250 para cada 100 mil habitantes. Em comunidades remanescentes de quilombolas, o risco de morrer é 4 vezes maior que em outras localidades. Para o pesquisador da Sociedade Brasileira de Saúde Coletiva, o histórico de pobreza e exclusão deixou a população negra ainda mais suscetível à infecção. São corpos que vivem em situação mais precária do ponto de vista ambiental, são corpos que têm empregos que demandam maior envolvimento físico, são corpos que sofrem mais com insegurança alimentar e nutricional e que, portanto, a sua situação imunológica muitas vezes já está previamente comprometida, fazendo com que a doença se manifeste de maneira mais agressiva, então, nessa população. O acesso às vacinas também é desigual entre brancos e negros. Um levantamento da agência pública revela que para cada negro vacinado, 2 brancos receberam a dose. Isso é muito grave, porque a população negra é a população que mais tem sido infectada e a população que mais morre. Então, isso demonstra que os critérios utilizados até agora para a distribuição das vacinas, eles reiteram, né, eles reforçam aquilo que a gente poderia chamar de um racismo estrutural, na medida em que eles consideram que todo mundo está sujeito ao mesmo risco em relação à mortalidade, né, e à infecção, o que não é verdade. Em 133 anos, as várias violências para os negros continuaram e aumentaram. O motivo para sorrir só é possível com luta. Isso é uma tarefa das pessoas negras, que já estão lutando há séculos, mas é uma tarefa das pessoas brancas, das pessoas indígenas, das pessoas de todos os grupos, porque se viola o direito à igualdade, justiça e liberdade de uns, ele está sendo violado para todos. Não existe uma sociedade saudável, justa, se uma parte dela está sofrendo de violações. Depois do intervalo, aqui no NTV News, os preparativos de América e Atlético para o primeiro duelo da final do Campeonato Mineiro. E você vai conhecer um pouco da rotina dos garis em uma reportagem especial. A primeira partida da final do Campeonato Mineiro entre a América e o Atlético acontece amanhã, às 4 da tarde, no Independência. O Coelho teve a semana livre para se preparar e estudar o adversário. Para a primeira etapa da final, o América Mineiro está atento ao comportamento do adversário. Como utilização para traçar metas para esse jogo do domingo, o Coelho tem como base a última partida do Atlético com seu xará, o América, mas esse de Cali. Consegui acompanhar, fiz questão de acompanhar o jogo ontem. Hoje a gente reviu grande parte também do jogo ali com a comissão. O que foi passado para a gente e o que eu pude ver é que é um time de muita dinâmica, um time muito ofensivo. O Atlético é um time que gosta de atacar, que gosta de jogar para frente. Então, nesse quesito, a gente vai ter que ter muita atenção. Foi passado também para a gente aonde que eles pecam mais. Então, essas coisas a gente está executando durante o treinamento para chegar domingo e tentar tirar algum proveito. Uma das táticas é agir como no confronto com o Cruzeiro. A estratégia da comissão é exatamente essa, né? Estudar as fragilidades do adversário. Foi nessas ocasiões que tivemos êxito contra o Cruzeiro, como foi dito aí na própria pergunta. Então, contra o Atlético ainda, na primeira fase, a gente não conseguiu implementar aquilo que a gente tentou, né, pôr em prática dentro de campo. Então,
A gente estudou muito mais para esse jogo, para não cometer os mesmos erros da primeira fase e aproveitar mais as fragilidades deles. Para o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, não há vantagens. Então, dá-lhe esforço para que a partida decisiva seja mais tranquila e com mais probabilidade do Coelho levantar a taça. O que a gente conversa internamente é justamente isso, fazer um primeiro jogo, talvez seja o mais importante da final, né? O primeiro jogo não é ele que vai nos dar o título ou nos tirar o título, mas talvez ele seja para nós o mais importante justamente por isso. Por não termos a vantagem como tínhamos na semifinal. Então é fazer um jogo bem inteligente para reverter essa vantagem para o segundo jogo. Enquanto isso, o Atlético Mineiro vem de uma maratona de jogos. Somando os confrontos pelo estadual e pela Copa Libertadores, o Galo disputou 8 jogos em 25 dias. O último deles na última quinta-feira, quando venceu a América de Cali na Colômbia por 3-1. O time comandado por Cuca só conseguiu realizar um treinamento antes da primeira partida da decisão do Mineiro e não informou quais atletas começarão jogando amanhã. Depois deste duelo com o América, o Alvinegro mudará o foco para encarar o Cerro Porteño no Paraguai na próxima quarta-feira. Agora a gente muda de assunto porque o presidente Jair Bolsonaro participou de uma manifestação promovida por agricultores e religiosos hoje à tarde na Esplanada dos Ministérios. Em discurso em cima de um carro de som, ele defendeu a aprovação do voto impresso nas eleições de 2022, cuja proposta de emenda à Constituição teve comissão especial instalada na última quinta-feira na Câmara dos Deputados. O presidente também defendeu o afrouxamento das medidas de restrição social impostas por governadores e prefeitos para enfrentar a pandemia de Covid-19. Vamos saber agora, então, o que também é notícia aqui e no mundo. A Prefeitura de Belo Horizonte, a partir de segunda-feira, ampliará a vacinação contra a Covid-19. Pessoas com comorbidades entre 33 e 18 anos poderão receber o imunizante. Para receber a dose, é necessário ter preenchido o cadastro no portal do Executivo até o dia 3 de maio, às 11 horas e 59 minutos da noite. Neste sábado, em Patos de Minas, segundo o calendário vacinal da Prefeitura, foi imunizado o público-alvo na faixa etária de 55 a 59 anos com comorbidades e beneficiários do BPC. O município ainda não publicou as datas da próxima fase de imunização. Após as fortes críticas do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ao presidente nacional do Democratas, ACM Neto, a sigla deliberou pela expulsão de Maia do partido. A informação é do deputado Arthur Maia, que em publicação no Twitter afirma ainda que Rodrigo Maia deve perder o mandato. Hoje, 15 de maio, é a data limite que o WhatsApp determinou para que pessoas aceitem os novos termos de uso. O novo conjunto de regras define que a plataforma de mensagens compartilha algumas informações com o grupo de aplicativos do Facebook. Caso não aceite, com o tempo, você não conseguirá acessar a sua lista de chat. Poderá receber chamadas de vídeo e voz. Se tiver notificações ativadas, poderá tocar sobre elas e receber mensagens. O mesmo se aplica a chamadas de voz ou vídeo perdida. As associações de pais e amigos de pessoas com deficiência que mantêm estabelecimentos na educação especial devem alterar seus estatutos para poder continuar movimentando os recursos financeiros que recebem do Programa Federal Dinheiro Direto na Escola. Segundo a Federação Nacional das APAES, a mudança estatuária é necessária para que as instituições possam usar o chamado cartão BDDE, um cartão eletrônico que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação já vinha disponibilizando às escolas públicas desde 2017. De acordo com a federação, em 2020, 920 das 2.212 APAES em funcionamento no Brasil se credenciaram no PDDE. Juntas, elas recebem do FNDE pouco mais de 5 milhões e 94 mil reais, valor que, aplicado em melhorias de infraestrutura infantil, beneficiaram mais de 85,5 mil alunos em todo o país. Em média, cada instituição recebeu R$ 6.376,24 do programa. Em Patos de Minas, um edital para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária online para a alteração foi
foi marcada para o dia 15 de junho deste ano, às 2 horas da tarde. Terão direito de votar os associados que comprovarem a matrícula e frequência regular há pelo menos 1 ano nos programas de atendimento da APAI, e os associados contribuintes, exigindo-se deste a adesão do quadro de associados da APAI há no mínimo 1 ano e que estejam em dia com suas obrigações sociais e financeiras. Amanhã, 16 de maio, é o dia do Gari. A data homenageia esses profissionais que todos os dias se arriscam ao recolher materiais e deixam ambientes limpos. Nós vamos conferir de perto como é a rotina deles. A reportagem é da repórter Paula Mota e do repórter cinematográfico Vinícius Machado. A rotina de muitos começa antes mesmo do dia amanhecer. Outros iniciam à tarde e seguem até o fim da noite. O prazo é de um café antes de subirem no caminhão de coleta. A maioria aqui precisa do transporte público, né, para poder vir para o serviço, então a gente levanta bem cedinho, por volta das 5, pega ônibus, no caso pega 2 ônibus, né, chega aqui na base, chega aqui a gente tem o café da manhã, aí a gente toma o café da manhã, tem ali um pouquinho de confraternização, né, com os colegas, depois a gente vai para o serviço mesmo. Eu faço a parte da noite, né, eu começo às 5 horas, sabe? E vou até ali para meia-noite, 11 horas mais ou menos. Sim, é mais tranquilo, mas a gente tem que ter o dobro de atenção, né? Por causa da luz e tal, a gente não enxerga. E tem muitas pessoas que põem caco de vidro, esses trem que corta, sabe? Aí tem que ter o dobro de atenção. Pelas ruas da cidade, o trabalho é puxado e corrido. As cordas e barras na traseira do caminhão servem de apoio para que eles subam e tenham onde segurar, enquanto o veículo percorre a cidade. Tem que ser bem rápido, até mesmo para não atrapalhar o trânsito, não atrapalhar as pessoas mesmo também. Então tem que ser muita agilidade, mas isso é mesmo com o tempo, você vai pegando prática, você vai aprendendo mesmo, é com o tempo, porque de início é muito difícil. Nossa, eu sofri bastante. Em Patos de Minas, são 78 servidores dedicados à limpeza das ruas, avenidas e praças nas áreas urbanas. Pessoas que tiram dessa função o sustento de suas famílias, que são mães, pais, filhos e companheiros, que enfrentam sol, chuva, vento e poeira de segunda a sábado e estão nas ruas com um único objetivo: manter a cidade mais limpa, bonita e segura para todos. O som é de garrafas de vidro dentro de sacos plásticos. O que chama atenção para um dos desafios da profissão: lidar com conteúdos desconhecidos e, por vezes, perigosos. A gente fica muito preocupado com a gente mesmo, com os familiares que a gente tem em casa. Eu tenho filha, tem colegas que também têm, então a gente fica muito preocupado. E, infelizmente, boa parte da população não tem essa consciência com a gente. Eles querem que o lixo deles sejam retirados, mas não tem essa preocupação com a pessoa que está ali para trabalhar para isso. Deixa o lixo, descarta de qualquer forma, não, sabe, deixa a sacola aberta demais, lixo esparramado, e se ficar uma sacolinha já acha ruim. E principalmente o lixo contaminado do Covid. Tem gente que não tem essa consciência. Muitas pessoas, graças a Deus, deixam o recadinho bonitinho, fala: toma cuidado, esse lixo é de Covid, coloca plaquinha, coloca fitinha vermelha, mas são poucas que a gente vê. Como a visão é pouca, por causa da noite, a gente acaba se cortando muito. Eu queria que a dona de casa arrumasse o caco separado ou escrevesse pra gente, indicando o caco de vidro e tal. O gari da noite, ele não tem a mesma visão do que o gari do dia, sabe? E por isso a gente corta com frequência. E eu deixo esse pedido pro pessoal de casa aí. Infelizmente, o profissional gari não é valorizado, muitas vezes nem mesmo lembrado. O que é um equívoco, pois é pela coragem deles que temos uma cidade bem cuidada. Por isso, a data de 16 de maio que homenageia esses profissionais, que estão pelas ruas da cidade de Patos de Minas. Às vezes a gente passa, a criança chama: ô Gari, a gente dá um tchauzinho para elas, o sorriso delas já é a satisfação da gente, a satisfação do Gari é o sorriso da criança, entende? Aí aquilo é felicidade pra gente. É uma profissão que não é nada valorizada. Tem muitas pessoas que inclusive param a gente na rua e elogia, mas outras, se a gente pede um copo d'água, já não acha legal, sabe, não gosta. Mas
é a vida, né? Infelizmente não é uma profissão valorizada, que eu acho que deveria ser, porque se não fosse a gente, era difícil, né? Porque quase ninguém quer se submeter a trabalhar num serviço assim, sendo que é um serviço honesto, né? Mas é complicado, mas deveria ser mais valorizado, eu acho. Mas eu sinto orgulho da minha profissão, não me envergonho, porque tem gente que sente vergonha. Eu não me envergonho, porque é trabalho é trabalho, né? Parabéns a vocês, profissionais, que todos os dias se arriscam e que a vacina da Covid-19 possa chegar o quanto antes para vocês que também estão na linha de frente. Depois do intervalo, aqui no NTV News, a gente mostra que Gustavo Lima e outros artistas cantam em festa com mais de 500 convidados em meio à pandemia de Covid-19. E os dados da doença em Patos de Minas e na nossa região. Com a gravidade da Covid-19 e a onda de casos confirmados desde o início do ano, houve aumento também no número de casos suspeitos e confirmados da Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, uma inflamação que acomete crianças que contraíram o novo coronavírus. A Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica é uma condição inflamatória rara que pode se manifestar em até 4 semanas depois da contaminação pelo novo coronavírus e é caracterizada por sintomas diversos, como febre persistente, inflamação em diversos órgãos como coração, intestino e, em menor grau, os pulmões, dores abdominais, insuficiência cardíaca e convulsões. Essa síndrome acontece após uma infecção por Covid. É uma síndrome rara, mas ela se apresenta de diversas formas. A criança pode ter tido o Covid de forma leve ou de forma grave. Não tem a ver com a intensidade da infecção da criança. Mortes pela síndrome são raras, mas acontecem. O boletim estadual desta semana aponta 2 óbitos confirmados e 99 casos registrados. O número de notificações é de 314. Dos casos confirmados, a maioria é do sexo masculino, com faixa etária prevalente de 0 a 4 anos, seguida por 5 a 9 anos de idade. Outra informação relevante é que mais de 90% dos casos confirmados não possuem comorbidades. O informe aponta ainda uma crescente de casos suspeitos, por isso o alerta. Afinal, pode haver sequelas para a criança. Essa síndrome pode ser um sintoma mais leve, como essas manchas, algum desconforto, um quadro que assemelha-se a uma gripe, com tosse, dor de garganta, mas também tem casos graves que, se não tratados adequadamente, pode levar a óbito. Essa síndrome pode, como diz o nome, é multi-inflamatória, então gera uma inflamação generalizada e essa inflamação pode atacar os rins. Então o paciente vai ter dificuldades para urinar, vai ter problemas renais decorrentes, problemas com pressão alta, entre outras coisas. Pode afetar os pulmões, então a criança pode desenvolver algum comprometimento pulmonar crônico e pode ter sequelas motoras, sequelas neurológicas, depende de onde essa síndrome vai atacar. O boletim não aponta casos confirmados em Patos de Minas. Entretanto, um dos casos confirmados foi da Regional de Saúde do município. Nenhum óbito foi registrado. Há, no entanto, a possibilidade de subnotificação. Por se desenvolver independente da gravidade da Covid-19, cabe aos pais ficarem atentos aos filhos e, em qualquer sinal da doença, procurar um médico. Não é motivo para pânico, porque ainda é uma síndrome rara, mas temos que ficar atentos em nossas crianças. Qualquer sintoma e não esquecer que, olha, teve Covid há 1 mês, teve Covid há 15 dias. É importante ressaltar para o médico que for atender também, para que a gente possa direcionar o nosso atendimento e prestar atenção nessa síndrome. Então, cuidados redobrados.
E a Fundação Oswaldo Cruz anunciou hoje a entrega de mais de 4.700.000 doses da vacina contra a Covid-19. O número supera em 600.000 o inicialmente previsto. É a terceira semana que a instituição científica vinculada ao Ministério da Saúde repassa ao Programa Nacional de Imunizações mais doses do que o estimado. O número supera em 600.000 o inicialmente previsto. É a terceira semana que a instituição científica vinculada ao Ministério da Saúde repassa ao Programa Nacional de Imunizações mais doses do que o estimado. Isso havia ocorrido em 23 de abril, quando foi entregue 500.000 doses extras, e em 30 de abril, quando o incremento foi de 900.000 doses. Com a entrega, a instituição chega à marca de 34.900.000 doses disponibilizadas ao PNI. Os primeiros lotes da vacina que chegaram ao país em janeiro foram importados da Índia. A fabricação em larga escala no Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fiocruz teve início em março. Agora é preciso aguardar para saber quantas serão destinadas a Patos de Minas. No dia em que o Brasil ultrapassou 432.000 mortos para a Covid-19, artistas realizaram um show com aproximadamente 500 convidados no Copacabana Palace. Entre as atrações estava o artista carinhosamente acolhido por Patos de Minas, Gustavo Lima. Segundo a jornalista Fábio Oliveira e o jornal Metrópolis, para despistar os curiosos, a entrada foi feita pela Porta dos Fundos, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na portaria, os convidados recebiam máscaras para entrar no prédio do Copacabana Palace. A festa, nesta sexta-feira, seria a comemoração do aniversário de um bicheiro, com direito a show de Gustavo Lima, Mumuzinho, Alexandre Pires e a cantora Ludmilla. Horas antes do show, Gustavo Lima, em uma rede social, publicou o vídeo, onde fazia teste para a detecção ou não da Covid-19. Segundo a legenda do artista, o resultado do teste foi negativo. Segundo os últimos dados, o Brasil tem até o momento 432.785 óbitos e 15.521.313 casos confirmados da Covid-19. Nós vamos agora a um giro com os números da doença em Minas Gerais, Patos de Minas e a nossa região. Minas Gerais chegou a 1.459.402 casos confirmados de Covid-19. 1.346.046 já se recuperaram. 76.703 mineiros estão sendo acompanhados. 37.283 vidas foram ceifadas pelo novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico do estado, foram 7.566 confirmações e 278 vidas perdidas para a doença. Em Lagoa Formosa, 1.733 casos confirmados, 53 óbitos confirmados e 20 mortes estão sendo investigadas. São Gotardo tem 2.510 confirmações, 61 vidas perdidas e 2 mortes estão sendo investigadas. Em Guarda dos Ferreiros, 180 confirmações de pessoas contaminadas com a Covid-19. Em Coromandel, 1.792 casos confirmados e 83 mortes. Serra do Salitre tem 1.039 casos confirmados e 29 vidas perdidas para a Covid-19. Unai confirmou 9.770 casos positivos para a doença e 189 mortes. Em Patos de Minas, ao todo são 13.456 casos confirmados de Covid-19. Ainda, segundo os dados, 435 vidas perdidas para uma doença que já existe vacina. Mais informações quanto à Covid-19 e outros assuntos você confere no patosja.com.br. Com essa, a gente encerra então o NTV News de hoje. Saúde, boa noite para você.